partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábia Richter. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Eu sou Everson Dumer e no dia de hoje estou aqui substituindo a nossa âncora do programa, a enfermeira Fábia Richter, que hoje está num outro compromisso, um compromisso familiar, mas que é extremamente importante. Depois desse tempo corrido aí que ela tem vivido e participado de tantas atividades, é importante também separar um tempo para valorizar também o seu convívio familiar. E um abraço para a Fábia aí, que com certeza está ligada também no programa. Se não está agora, vai ouvir daqui a pouquinho mais, porque faz parte dela aí também acompanhar o programa Tua Saúde. E sejam todos bem-vindos nesse tempo aí especial, onde a gente aqui fala de saúde em todas as suas dimensões. Importante falar que saúde, ela não está somente no nosso corpo, no nosso físico, mas a saúde perpassa todas as áreas da nossa vida. E todas as coisas geram ou produzem saúde ou pioram a saúde. E a gente quer falar de todas essas coisas, lembrando sempre que a importância da saúde preventiva, a importância que nós temos de cuidar para que a nossa saúde, nós não entremos em processo de adoecimento por tantos fatores, por inúmeros fatores aí do dia a dia, da correria, do estresse, daquilo que a gente tem vivido sempre mais e mais. Por isso, eu quero convidar você que está aí a, nesse momento, separar um tempo para acompanhar o programa de hoje, porque nós temos aqui dois convidados especiais e queremos aproveitar o dia de hoje, principalmente porque estamos entrando aí agora na semana aí do feriado do dia 1º, o Dia do Trabalhador. E falar do trabalhador e das suas coisas e daquilo que cada um vive no seu mundo do trabalho é importante. Por isso, uma das formas de nós aqui, pelo programa Tua Saúde, também valorizarmos os nossos trabalhadores é exatamente falarmos sobre todas as áreas que produzem, que geram saúde para todos nós. Por isso, com muita alegria, eu estou recebendo no programa de hoje dois profissionais. Eu estou aqui com a Marcele Gonçalves Carvalho, que é técnica em segurança do trabalho, graduada em educação física, pós-graduada em educação especial e pós-graduada em psicomotricidade e movimento. Então, Marcele Gonçalves Carvalho, seja bem-vinda ao nosso programa Tua Saúde. Boa tarde, ouvintes, né? Com gratidão, que mais uma vez a gente está aqui, é sempre muito bom, né? Falar sobre saúde, sobre trabalho. Sinto muito feliz por estar aqui contribuindo com um assunto de grande importância, né? Tenho certeza que tem muitos que estão nos ouvindo aí, então é sempre muito bom falar sobre segurança, né? Segurança e saúde, né? Acho que as duas coisas têm que se completar hoje na nossa vida, né? E não adianta só trabalhar, mas a gente tem que também ter saúde. Saúde, isso é verdade. Eu também recebo aqui no programa o Gustavo Fonseca, que é técnico em segurança do trabalho, com uma grande experiência aí, já esteve no programa numa outra oportunidade e tem se aprofundado aí nesse tema, buscado cada vez mais informações e novidades aí para desempenhar bem o seu papel e para poder informar os outros também sobre a importância da segurança no trabalho. Por isso, seja bem-vindo, Gustavo, ao programa Tua Saúde. Obrigado. Sempre uma honra estar aqui, né? Podendo contribuir um pouco, né, de conhecimentos da gente, né? Tempo já na função. A importância, né, que a gente tem desse assunto tão importante, né, do trabalhador no ambiente de trabalho, junto com a Marcele ali, a gente conseguindo passar um pouco, né, de conhecimento, tanto na atividade física quanto no meio do trabalho, né? Então, tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo aí e uma ótima troca de todos nós. Com toda certeza. E nós separamos para a nossa conversa desta tarde aí o tema boa saúde com segurança no trabalho e cuidados físicos. Ou seja, é isso que nós queremos. Afinal de contas, a intenção maior é que tenhamos boa saúde. Como é que a gente vai, dentro da área da segurança do trabalho, dentro da área
do cuidado físico também, como é que a gente pode gerar essa boa saúde? Então, nós vamos começar conversando um pouco sobre isso, e vamos começar falando um pouquinho sobre segurança do trabalho. Qual é Gustavo, esse conceito aí de segurança do trabalho? O que a gente pode começar a pensar sobre isso? O que é a segurança do trabalho? O que é a segurança do trabalho, né? Muitas vezes as pessoas ficam pensando, né? O técnico ali rodando na fábrica ali, né? Cobrando o pessoal para botar o EPI, né? Fazendo muitas vezes o chato, né? Mas um trabalho necessário, né? A importância desse papel. A segurança do trabalho, então, nada mais do que analisar, né? Verificar os riscos ocupacionais, né? Os riscos no ambiente de trabalho onde esse colaborador vai ficar exposto, né? Hoje a gente fala de riscos ocupacionais e a gente está falando de riscos físicos, químicos, biológicos, né? Ergonômicos, riscos de acidente. Então é um monte de riscos ali que a gente tem que estar ali para controlar esses riscos. Então o trabalhador hoje ele entra dentro do ambiente de trabalho, ele tem que ter esses cuidados, esses treinamentos, né? Essa integração entre segurança do trabalho e produtividade, né? E a gente tem que ter esse meio termo, né? Conseguir entregar as duas partes, tanto com a produção quanto a sua segurança, para dar tudo certo e no fim ir para casa, né? Eu costumo sempre dizer para o meu pessoal, que quando a gente faz a integração, o pessoal que está começando, que nenhum trabalho vale a vida. Né? Esse é sempre o tema que eu gosto de dizer. Nenhum trabalho vale a vida. A gente tem que ter sempre cautela, analisar, né, a atividade que vai realizar, para depois chegar às 6 horas da tarde, fim de expediente, bater o ponto dele, chegar a receber em casa a sua família, né, do jeito que chegou na empresa, inteiro, né? Mas ainda existe, né, Gustavo, aquela frase, né, sempre trabalhei assim, né, e a gente, né, bate verdade. na segurança, a gente acaba batendo na segurança e no bem-estar do trabalhador também, porque as pessoas, né, antigas tinham um método, né, de trabalhar, um ensinamento de trabalhar, ou foram ensinados, né, de uma forma, não digo errada, mas a questão até do uso do EPI, né, que as pessoas não dão muito bola para isso. Para quem está nos ouvindo, né? O que é EPI? Para quem está nos ouvindo. É o equipamento de proteção individual, né? O EPI é a última barreira, né? O que acontece? A gente tem os EPCs, né? Que é equipamento de proteção coletiva, né? Que é os guarda-corpos, cone ali, né? Que a gente coloca onde vai proteger todos os colaboradores. E os EPI, que é a última instância, onde o colaborador, a gente não consegue inibir todo o risco. Um exemplo, o ruído, né? Dentro do ambiente de trabalho. Aí a gente entra com um protetor ocular, ou se não aquele protetor auditivo, o concha, né? Sim. Para tentar amenizar esse risco e o trabalhador não sofrer nenhum tipo de consequência quanto a esse risco. Acho bem interessante, assim, esse começo de conversa, a gente percebe, assim, que a segurança no trabalho, ela tem uma carga gigante de humanidade, né? Ou seja, de olhar para a pessoa, de valorizar a pessoa, que é uma coisa que eu acredito que cada vez mais... Claro, hoje existe uma lei que traz a obrigatoriedade de existir isso, né? Sim. Mas vocês devem saber, e eu fico aqui especulando um pouquinho, porque não tenho formação nessa área, Sim. mas a gente sabe que possivelmente aí algum tempo atrás, talvez nem seja um tempo tão longo atrás, isso não existia. Ou seja, o trabalhador, ele era, entre aspas, quase um escravo, né? Sim. Que tinha que produzir, independente se estava preocupado se ele ia se machucar ou se não ia, ou, né? Sim. Então vem uma lei que consegue trazer essa humanidade, essa preocupação, né, da empresa com o seu colaborador. Se a gente for falar sobre a NR1, né, já está entrando aí também, né, a NR17, né, também, porque fala sobre a postura, né, fala sobre atividades acessivas, segurança para o trabalhador. Então, acredito que aí é onde a gente entra, né, para organizar o ambiente do trabalho com segurança, incentivar a pessoa, não é obrigar a pessoa, mas sim, né, botar na consciência ali que é importante usar, né? A produção dela se torna maior na medida em que ela faz a coisa de uma forma mais correta, né? Segura, né? Mais segura, né? Agora você fala um pouquinho dessa questão de postura. Daqui a pouco o funcionário ele precisa trabalhar sentado,
né? E a gente sabe que se você sentar numa postura correta, você cansa menos do que você sentar de qualquer jeito, Sim, sim. né? Você senta de qualquer forma, você tem problema, né? Sim, hoje quando a gente fala em NR das normas regulamentadoras, né, a gente fala que a Marcele acabou de citar a questão da NR1, né, hoje que está batendo muito forte, né, o risco psicossocial, né, quando eu falei antes ali dos... Isso nós queremos falar um pouco. Isso também está entrando muito forte, então há cuidados e estudos, né, para o trabalhador. Então hoje não cabe mais o trabalhador se expor a qualquer tipo de risco sem ter o devido cuidado e o devido estudo, né, hoje as empresas já estão... a grande maioria, né, adapta esse assunto, a comprar a ideia de prevenção. Hoje as empresas já entendem que sai muito mais caro ter um trabalhador doente em casa, né, do que a empresa investir em treinamento, investir em EPI, investir na segurança do trabalho da empresa, né. Ergonomia também, né, NR12, né, que a gente estava falando aqui anteriormente. Há estudos, né, questão de o trabalhador, né, que exerce serviço braçal, né, onde entra a questão de pausa, né, movimentos repetitivos, onde o colaborador tem que ter um revezamento, não pode ficar tantas horas exposto a esse tipo de esforço físico. Então, há um grande conjunto de trabalho nesse quesito para o trabalhador, né. Voltando à questão ali, né, de hoje não é tão... não é recente, né, essa questão de segurança do trabalho, EPI. Eu tenho um grande exemplo em casa, né? Eu tenho meu pai, que ele trabalhou a vida toda dentro de engenho, né, de engenho de arroz, e hoje a audição dele é totalmente comprometida. Porque há tempos atrás, quando ele trabalhava, alguns anos atrás, quando ele trabalhava nessa função, não existia protetor auricular ou um protetor de concha para fazer essa proteção. E esse pessoal dessa era do meu pai ali, hoje eles estão pagando, né? Então, por isso que eu sempre costumo dizer também para meus funcionários lá, meus funcionários não, né? Meus colegas, né? São meus colegas. Eu costumo dizer eles assim, cara, eu quero que vocês lembrem de mim amanhã, né? Por ser o chato, por estar cobrando vocês, do que lá futuramente vocês não lembrar de mim e estar com algum problema de saúde ocupacional, né? Exatamente. De doença ocupacional. Né? Me chama a atenção ali assim que a gente percebe que pensar em segurança do trabalho envolve de fato a saúde física, mental e o bom ambiente do trabalho. Nós vamos entrar um pouquinho, eu quero entrar um pouco nessa questão, o programa ele corre rápido aqui, né? A gente quer falar de tantas coisas. Mas, assim, a importância do ambiente do trabalho, mas também do ambiente familiar, que a gente muitas vezes traz para dentro, ou seja, quantas vezes a gente não consegue separar uma coisa da outra, né? E eu sei que vocês que estão hoje dentro dessa área, estão lá no mundo do trabalho, estão lá, né, envolvidos com pessoas, como a gente percebe, as pessoas que levam coisas do trabalho para casa, e acabam, eu diria, quase que destruindo o ambiente familiar, porque se você levar um assunto lá para casa, para os teus filhos, para tua esposa, para os teus pais, que não tem a ver com, né, diretamente com o teu trabalho, mas você leva isso para casa, assim como você trazer de casa para o ambiente do trabalho. Essa mistura, né? O quanto isso também é prejudicial. Mas eu quero falar um pouquinho, Marcele, contigo dessa questão da física, né? Dessa saúde física, da importância disso para o ambiente, para a boa saúde. Tu sabe que a procura é grande, né? Hoje, até da terceira idade, por jornadas que eles tiveram, né, no longo do tempo, pessoas que já estão aposentadas, e eles acabam trazendo muito, né, das suas vidas, né? A gente, como educador físico, a gente acaba sendo ouvintes dessas pessoas. A gente, muitas vezes, a gente só tem que ser ouvintes, né? Sim. Porque é aquela questão da vida, né? E pessoas que já têm uma lesão ali para ser tratada, pessoas que procuram o educador físico porque já estão sentindo dores, ou algo para ter a saúde também, né? Hoje eu trabalho com natação, com hidroginástica, trabalho com o Pilates, né, que está sendo muito procurado, porque não chega só pessoas idosas, mas chega pessoas de uma jornada de trabalho. Marcele, eu tô com uma dor na minha cervical, eu tô com uma dor nas minhas pernas, como vou aliviar porque eu não aguento mais? Então, a gente como profissional, a gente tem que ouvir, a gente tem que saber, né, se colocar e minimizar essa dor
e trabalhar, né, não só naquele momento, porque a atividade física, ela tem que ser trabalhada por longo da vida, Sim. porque a pessoa que faz atividade física, ela vai produzir mais na jornada de trabalho, Uhum. ela vai trabalhar melhor, ela vai ser menos estressada e com certeza em casa vai ser, né, uma pessoa mais leve, vai incentivar, não vai trazer tanto problema, né? Porque às vezes as pessoas chegam com a sobrecarga, como você mesmo colocou. E como a gente vai minimizar isso, né? Uhum. Como profissional da saúde, porque Gustavo, a gente não deixa de ser um profissional da saúde, né? Que a gente tem que estar sempre se atualizando para atender melhor essas pessoas também, né? Com certeza. Pensando, né, na parte humana e também a gente tem que cuidar da gente, porque a gente que lida com pessoas, a gente também tem que ter um tempinho ali, que a gente tem que fazer uma atividade para a gente também, né, ser exemplo e se colocar melhor no nosso ambiente Sim. de trabalho. Essa capacidade de percepção, eu acho que é muito rica, né? De vocês estarem assim, analisando e talvez fazendo a leitura das entrelinhas, né? De perceber aquela pessoa que tá ali, mas ela, né, tem uma outra situação que tá por trás, que não tá aparecendo. Mas, Gustavo, eu queria ver contigo um pouquinho dessa questão dos tipos de riscos. Os riscos que você percebe dentro do mundo do trabalho, dentro da segurança do trabalho, né? Eu sei que você fala ali dos riscos físicos, dos químicos, dos biológicos. Vamos tentar nominar um pouquinho isso. O que seriam esses riscos, né? O que é esse? Para que quem está nos ouvindo se dê por conta de dizer assim, olha, isso é um risco, então eu não me dei por conta que isso era um risco. Isso, são os riscos invisíveis, né? Que a pessoa está exposta, a pessoa nem está vendo, mas está fazendo um mal ali para ela, né? Então a gente trabalha com os riscos físicos, né? Quando a gente está falando de riscos físicos, é ruído, né? Vibração, riscos biológicos, quando está falando aí de bactéria, vírus, né? Uhum. Os ergonômicos, né? Que a gente começou a falar no início, né? Sobre atividade de postural, né? Ergonomia, né? Também tem os riscos de acidentes, que aí os riscos de acidente já dito o nome já, né? Acidente de trabalho em altura, choque elétrico, né? Uhum. E também agora, né? O que acabou entrando já junto na NR1, pegando um pouquinho da NR12 ali também, né? Os riscos psicossociais. Certo. Esse eu quero deixar bem para o segundo bloco, porque aí nós vamos entrar especificamente nesse, porque eu acho que é um assunto importante e do momento agora. Né? Mas assim, me chama a atenção, dentro dessa questão dos acidentes, eu acompanhei agora, né, em Camaquã, nos últimos tempos, pelo menos 2, 3, eu acho que me ocorreu de riscos de choque elétrico, né? De pessoas que estavam ali no seu trabalho e a gente sabe que basta um segundo. Sim. Né? O choque ele não avisa antes, ele não vai avisando, olha, eu vou te atacar, né? Mas às vezes é muito rápido. E a gente tem visto quanto a vida nesta hora é sensível a isso. Sim. E não tem volta, né? Sim. Hoje uma classificação assim de acidentes, falando em números hoje, né? Riscos de choque elétrico, a trabalho em altura, esse lidera, né? Esse lidera o ranking de acidentes com trabalhadores. Uhum. Lá e logo em seguida vem ergonômico, né? Que daí já vindo forte a questão também de postura inadequada, né? Onde o trabalhador acaba pegando ali uma doença na coluna, né? Uma hérnia de disco, né? E junto já os psicossociais que também tá entrando junto, né, na ergonomia, que também faz parte desses números aí, né? Só para complementar ali, eu acabei, eu acho, não falando dos riscos químicos também, né? Os riscos químicos aí, a gente tá falando ali de produtos químicos, né? Então, também é um outro risco também para se colocar. Me chama a atenção, porque eu vi que tu lista ali nos riscos químicos as poeiras, né? Poeira a também. Poeira. A gente percebe, assim, que às vezes é uma coisa tão comum, e a gente não se dá por conta que isso, na constância e a um longo prazo, isso causa dano. Causa danos, né? E as pessoas não se dão por conta disso, né? Aí vem as ites, as renites e sinosites, e tem que ser tratada, né? Exatamente. Mas, Marcelo, vamos voltar. A gente vai fazendo esse ping-pong aí. Esse bate-bola. Dentro dessa questão física, postural, me chama a atenção essa questão dos riscos ergonômicos, né? De postura, de esforço. Nós temos, se nós olharmos assim, ó, em Camaquã, nesses últimos anos, não precisamos ir longe, basta a gente dar um passeio aí pela cidade, que a gente vai ver um grande número de construções.
Camaquã está numa evolução na construção civil. Uhum. E a gente percebe aí, assim, que é um trabalho que que exige esforço, né? Não são casas só mais de um único andar, né? São 2, 3, 5, 10. Ou seja, está se construindo muito. E nós temos muitos trabalhadores. O que a gente pode ir dando, assim, de esclarecimento, de dicas, de Com orientações certeza. para esse povo? Eu posso dizer assim que as pessoas não têm o costume de fazer aquele alongamento, né? Uhum. Por que as más posturas? Porque a gente já levanta no automático para nossas atividades de trabalho, jornada de trabalho, a gente se esquece que o nosso corpo também precisa, né, do famoso óleozinho, né, nas juntas, Uhum. e com as atividades pesadas da construção civil também. Por um esforço, de grande esforço, às vezes a estrutura da pessoa não está preparada para fazer uma atividade tão pesada. Uhum. E aí, o que um educador físico vai, né? Vai fazer musculação, vai tonificar, né? Uhum. Mas às vezes não é ter o corpo bonito, né? Uhum. Não é ter o músculo ressaltado, porque nem todas as pessoas que têm músculo está saudável também. Mas sim é aquele preparo, né? Tu preparar para a tua atividade aquilo que tu foi chamado, né? O alongamento, procurar alguma atividade que vai te trazer um benefício, onde tu vai sentir, as pessoas têm que começar a sentir o corpo, né? A vida da gente dá sentido, porque o corpo da gente avisa. E às vezes, a gente não escuta o nosso corpo. Então, às vezes, por excesso, né, de peso, que é a construção civil, as pessoas têm muitas lesões, né? Lesões musculares intensas, principalmente a coluna, a lombar, enfim. A civil pega toda a parte ali, Sim. porque é E muito aí- esforço e físico, aí né? muitos chegam em casa à noitinha, tomam um analgésico e dizem, amanhã de manhã eu tô pronto de novo. E às vezes eu nem digo remédio, né? As pessoas acabam preferindo o álcool, né? E aí entra aí o álcool também, né? Dá uma fadiga nas pessoas hoje que a gente não consegue ver, né? Muito bem lembrado. E às vezes a pessoa faz atividade física, mas ela consome muito mais a parte do álcool ali, ou muito, às vezes tem a ver com a alimentação errada, né? A pessoa come muito doce. Então isso acaba, o doce mesmo, o exagero de doce traz estresse hoje Aham. também. A Aham. pessoa acaba adquirindo, né, a diabetes, né, ou tendo uma colesterol, e enfim, outras coisas por falta de cuidados básicos, que é uma alimentação bem feita, E né? estas coisas todas, quando elas começam a se unir uma à outra, e elas vão se acrescentando. Gustavo, isso chega lá na empresa e o teu colega lá, né, que está debaixo do teu olhar da segurança do trabalho, começa a evidenciar um aproveitamento menor do que ele poderia oferecer, né? Isso, o que acontece? A gente falando da NR17 de ergonomia, né? Toda empresa ali, ela tem que ter um laudo ergonômico, né? Que é um profissional ergonomista, geralmente um fisioterapeuta, né? Aham. Ele faz ali um levantamento dos riscos, né? Um estudo onde a exposição do trabalhador, ou o trabalhador ali que exerce uma atividade por muito tempo de em pé, esforço repetitivo, né? Ou até um profissional que trabalha no setor administrativo, onde está trabalhando os móveis, se está no ângulo certo de 90 graus. Então, isso tudo entra antes, né, para a gente tentar excluir esse risco, né? Quando chega nesse caso, que aí eu gosto sempre de dizer, né, é um casamento perfeito da atividade física com a segurança do trabalho, porque eu vou entrar, quando eu digo a segurança do trabalho, vai entrar para prevenir, né, tentar mapear esse risco através do laudo ergonômico e evitar que aconteça isso, né. A Marcele já entra já na questão de prevenção da lesão, né. Uhum. Então, o trabalhador hoje, ele tem todo esse mapeamento dentro do chão de fábrica, né? A forma certa de levantar esse peso, a forma certa a pausa, o revezamento. Então, isso tudo faz
prevenir, né, esses tipos de doenças hoje. Então, é algo bem interessante, né, quando a gente fala em questão de atividade física, porque atividade física no conjunto, no final, é benéfico para o trabalhador em questão de produção, né? Ele vai produzir mais, ele vai ter menos uma riscos, atenção, né? exatamente, vai ter uma coluna mais forte, né? Então, propício na disposição de peso que ele vai levantar. Então, é um casamento perfeito. Uhum. Uma das coisas que eu vejo, assim, eu acho que o Gustavo, na empresa hoje, o técnico de segurança do trabalho, ele tem a tarefa de informar, né? Ele tem a tarefa de esclarecer ao máximo esse colaborador. Uhum. Mas aí a pergunta o colaborador, ele está disposto a ouvir, na tua avaliação, né? Nesses anos que tu trabalha, assim, o trabalhador, ele tem ouvidos para isso? Então, Everson, a gente tem que ter um olhar muito humano, né? A gente tem que, não é também chegar e dizer pro trabalhador ali, não é desse jeito, tu não pode fazer assim. Uhum. A gente que trabalha junto com outras pessoas em chão de fábrica, principalmente, a gente tem que ouvir bastante o colaborador, porque às vezes o que acontece? Tem os dois lados da moeda, né? Às vezes o colaborador pode não estar querendo fazer aquilo por puro capricho, né? Que nem a Marcele falou no início, né? Comigo não aconteceu nada, não vai acontecer. Sim. Ou também pode ter o caso de trabalhador ali de ter alguma resistência à questão desse EPI, ou o EPI é muito grande, né? Cada corpo é um corpo, né? Sim. Então, às vezes, pode ser que o EPI não esteja atendendo ou não esteja do tamanho certo do colaborador. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, humano, trocar essa ideia e até tirar alguma conclusão, né? Para não tirar nenhuma conclusão precipitada. Porque o importante que a gente sempre tenta passar para o pessoal sobre a questão de segurança do trabalho é que a gente está ali para somar. A gente está ali para ajudar, né? A gente quer que dê tudo certo, que ele não perca em produtividade, que ele se sinta bem naquele ambiente de trabalho. Mas na maioria dos casos, sim. Hoje, 95% dos trabalhadores é muita cultura também da empresa, né? A empresa, quando começa a trabalhar com segurança do trabalho, investir em segurança, em máquinas, equipamentos, EPIs, então no conjunto todo, o próprio colaborador começa a receber isso como um investimento na sua saúde, né? Então hoje, por experiência própria, né, comigo, a gente tem uma aceitação assim, da grande maioria, se não quase toda, da grande maioria. Ótimo, ótimo. Isso é bom porque é uma saúde preventiva. A gente começa a perceber que o ser humano começa a se dar por conta de que a vida ela é finita, né? E eu não preciso apressar essa finitude, né? Eu não preciso fazer errado para que o fim chegue logo, né? Mas que eu faça o certo para que eu possa viver com qualidade de vida o tempo que for, né? Previsto, assim, vamos dizer, para mim, mas que eu viva esse tempo com o máximo de qualidade de vida que me cabe, né? É isso. Olha só, nós acho que chegamos aí à metade do programa. O programa corre muito rápido. Passa rápido, né? A gente precisa fazer um intervalo nesse momento. Então, convido a todos aí para que fiquem conosco, acompanhem conosco. O programa Tua Saúde tem o patrocínio de Agência 97K. O seu resultado pode ser muito melhor. E Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida nós retornamos aí para a segunda parte do programa Tua Saúde deste final de semana. Voltamos para o nosso segundo bloco do Tua Saúde deste final de semana. Quando o assunto é cirurgia plástica, escolha experiência e segurança. Conheça o trabalho do Dr. Luiz Carlos Severo, mais de 15 anos de atuação em cirurgias estéticas e reparadoras. Atende na Clínica Amari. Agende sua consulta de forma rápida e prática pelo WhatsApp 51 99 970 9125. Produtos naturais e saudáveis, importados e artesanais, cervejas sem glúten, vinhos chilenos e muito mais você encontra na Pata Negra Empório Gourmet, Rua Manuel da Silva Pacheco, 676. O contato no 993-625-460. E a imagem da sua empresa é crucial. A identidade visual é responsável por transmitir a mensagem certa
para o seu público. Por isso, Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Nós estamos, então, neste dia, tratando do assunto da boa saúde, ligado à segurança do trabalho e às atividades físicas. E eu estou aqui no programa de hoje, recebendo o Gustavo, que é técnico em segurança do trabalho, e a Marcele, que também atua nesta área e também na área dos cuidados físicos, da formação física. Com grande alegria estamos debatendo esse assunto que é tão urgente, tão necessário, tão importante para uma vida de qualidade, para uma vida com saúde. E estamos falando então sobre os riscos que o trabalho ele pode trazer, que são vários. Entre eles nós falamos aí dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, os acidentes. Mas nós entramos agora no segundo bloco falando um pouquinho sobre os riscos psicossociais, ou seja, aquilo que não é tão físico, mas que está lá muitas vezes guardado, eu costumo dizer potencializando dentro das pessoas, porque tem coisas que se a gente não deixa sair através das nossas palavras, de alguma forma vai sair. Eu lembro muito, Gustavo e Marcelo, eu fui aluno de internato, né? Eu vivi alguns anos da minha vida no internato. Quando eu estava estudando, no início da minha faculdade, eu dividia a casa, então, numa república com outros colegas, e eu tinha um colega, lembro até hoje, que um dia ele entrou no quarto e disse assim: Everson, eu tô muito brabo. Mas eu não vou te dizer o que é, porque eu não tô em condições de falar, mas não te assusta com o que tu vai ver agora. E ele pegou e chutou a parede. Ele deu um chute na parede. E ele olhou pra mim e disse: tá bom, ufa, aliviei. Ainda eu brinquei na hora, eu disse: ainda bem que foi a parede, né? Não foi o colega de quarto, né? Não fui eu. Algumas pessoas, às vezes, quando não conseguem falar, quando o seu psico, o seu emocional, o seu social não está legal lá dentro, de alguma forma isso precisa sair, né? E esse risco, Gustavo? Está se falando muito em segurança do trabalho sobre esses riscos agora, né? Os riscos psicossociais, né? Que a gente está falando ali da NR1, né? De gerenciamento de riscos, que hoje tá à tona, né? O que aconteceu? Os estudos, né? Trouxeram para nós que o trabalhador ele não fica só doente do corpo, ele fica doente também da mente, né? Interessante. E hoje o INSS levantou números aí de cerca de 150 mil afastamentos em 2025 por doenças causadas por riscos psicossociais. Aí quando a gente está falando dela, a gente está falando de depressão, né? Estamos falando de ansiedade, exaustão mental, né? Isso tudo dentro de um ambiente de trabalho. E o que causa, né, esses riscos psicossociais? Pressão no trabalho, né? Às vezes alta demanda que impossível de alcançar, uso constante, né, da própria tecnologia, que eu digo hoje que o celular é uma ferramenta muito importante, porém o trabalhador ele não consegue se desligar. Chega às 6 horas da tarde, ele vai, bate o ponto dele e ele segue aquela ferramenta ali e ele tá trabalhando, e ele tá trabalhando, e ele tá trabalhando e não se desliga, né? Então, pensando nesse sentido aí, os riscos psicossociais estão aí, né? E já é uma realidade, né? As empresas têm que se adequar, né? Para inibir esse risco. Porque um colaborador hoje com depressão, ele vai se afastar, né? E a gente está falando aí de uma doença muito séria. E quando a gente está falando em depressão, muitas vezes ele não vai ter aquela válvula de escape, né? Para conversar com alguém, né? É aí onde entra a questão de segurança do trabalho, onde entra um planejamento, né? Onde a empresa tem que ter uma válvula ali, um comitê ali para atender, né, essa necessidade do colaborador, né? Hoje também está batendo muito forte na questão do assédio, né? Sim. Assédio também, né, tá batendo muito forte, onde as empresas têm que ter essa ferramenta, né? Criando canais de denúncia,
né, para o colaborador que sofrer qualquer tipo de assédio ir lá e fazer esse canal de denúncia. Aí, quando a gente fala em canal de denúncia, entra a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tem que ser treinada, habilitada, né, tem ramal para o funcionário acabar ligando ali, se não quisesse conversar com alguém, ligar. Então tem todo um estudo quanto a isso para o funcionário ser bem acolhido, porque ele precisa ser acolhido, né? E os riscos estão falando por si só, né? Como eu falei anteriormente ali, hoje a gente tem uma classificação aí de acidentes, né? Acidentes por queda, acidentes por eletricidade, né? Acidentes em si. E em segundo, vem a ergonomia junto com os números de alarmantes, né? Que vem crescendo anos após anos por causa dos riscos psicossociais. A gente sabe que as empresas, cada vez mais as empresas, elas tendem a crescer, elas querem crescer, o empresário, ele quer expandir o seu trabalho, e para isso ele precisa do colaborador, né, para cumprir o seu propósito. E aí ele estabelece uma coisa chamada meta, né? As metas, as competitividades, ou seja, a gente precisa produzir, mas volto a dizer, eu acho que se percebe muito essa humanidade, né, que está hoje dentro do mundo do trabalho. As pessoas, elas não podem abrir mão, dizer assim, não vou cumprir metas. Não, metas faz parte do planejamento. Sim, né? De qualquer trabalho, qualquer coisa que você exerça, você tem que fazer um plano, um planejamento, e ali estão as metas. Mas isso não pode ser tanto ao ponto de causar a doença mental, né? O estresse, a própria depressão, porque isso vai tirar a pessoa do mundo do trabalho. E aí entra uma coisa, Marcele, que a gente pode ajudar as pessoas um pouco nisso, né? Atividade física. Atividade física. Atividade física, né? A minha orientação tem que esquecer um pouco do trabalho, né? Procurar alguma atividade. Hoje tem imensas atividades, como uma caminhada, né? Para se desfocar um pouco, né? As pessoas geralmente já chegam do trabalho, tomam um café, já vão pro celular. Mas eu acho que até a questão de tu incentivar, né, um pai, uma mãe incentivar o filho, né, a fazer uma atividade física, porque hoje a gente vê a imensidão, né, dessa parte tecnológicas aí, e as pessoas estão ficando mais fadigadas, mais cansadas, e a própria mente da gente manipula a gente, para a gente não fazer. E o nosso corpo foi feito para o trabalho, mas também o trabalho não pode nos prejudicar. A gente tem que saber se expressar também. E tem pessoas que não sabem, né, fazer isso, não sabem dizer, tô com sobrecarga, né? Ou vão melhorar nisso, né? Então, são coisas que a gente tem que ter um filtro, nós mesmos tem que ter um filtro com a gente. E ser humanos com a gente mesmo, né? Eu digo, porque as lesões estão aí, mas a gente pode prevenir elas, né? Prevenir. E com certeza na jornada de trabalho isso vai minimizar. Porque a pessoa que faz exercício, ela trabalha melhor. Ela reduz muita coisa, muito estresse, muita coisa mesmo. Uma das coisas que a gente ouve muito as pessoas dizendo assim, às vezes dentro do próprio lar, né? O incentivo, às vezes a esposa quer incentivar o marido. Dizer, olha, quem sabe tu faz uma atividade, né? Quem sabe tu começa uma academia ou faz uma atividade física. Aí, às vezes a gente ouve assim, não, mas eu já passo o dia todo carregando peso, eu já passo o dia todo caminhando. Mas o caminhar do trabalho e o levantar de peso do trabalho é diferente de uma atividade física orientada, porque o que eu também costumo sempre dizer, às vezes tu tá lá no mundo do trabalho, tu não pode lá tá fazendo a tua caminhada trabalhando com as tuas questões pessoais, a tua mente, organizando a tua mente, tu tem que estar focado naquilo que tu tá fazendo, para tu não correr o risco, né, de daqui a pouco tá mexendo com alguma coisa com a cabeça longe em outro lugar, né? E a pessoa que já sofre de uma ansiedade, uma depressão, né? As pessoas ficam um pouco sem foco, né? Ou ficam, muitas vezes, perdidas. Ou não tem um amigo próximo que incentiva, um familiar que está próximo, e acaba, né, às vezes até fazendo besteira por não ter esse incentivo. Às vezes o teu vizinho tá gritando por ajuda e a gente não tá enxergando, né? Então, é importante a gente olhar pro lado, né? Pro próximo, incentivar. Tá vendo que o teu amigo tá caindo num abismo, né?
puxa ele para uma caminhada. A pessoa está lesionada, tem várias atividades, como a natação, que é uma atividade completa, que não tem impacto. A pessoa já tá, tenho hérnia, tenho isso, tenho aquilo, faz uma natação, faz um pilates, vai ser tratado, sabe? Essa é a minha orientação, faz exercício físico, tenha qualidade de vida, momentos, né? Eu digo, se desliga um pouco, né, da jornada que vocês fazem durante o trabalho e vivam mais, porque a vida é algo preciosa, né? A gente tem que ter uma vida saudável. Sim. Gustavo, no mundo da empresa hoje, lá na prática do dia a dia da empresa, dentro da área da segurança, a empresa ela tem condições de abrir portas para que o colaborador consiga expressar o que ele está sentindo lá na casa dele? Por exemplo, assim, ele está com uma sobrecarga familiar, tá pesado. A gente sabe que muitos desses, né, não vamos entrar no assunto, não é o feminicídio, mas é um assunto que tem perpassado aí tantas vezes aí as nossas mídias. A gente sabe que essas pessoas que passaram por essa situação estavam no mundo do trabalho também. Eram profissionais de diferentes áreas e que talvez lá no seu trabalho nunca tiveram a oportunidade de encontrar um ouvido, alguém que pudesse do lado dele perceber que a coisa estava tensa, as relações estavam tensas. A minha pergunta é exatamente isso. A empresa ela consegue abrir uma brecha para que o assunto casa, estresse familiar, estresse de casa, venha à tona e encontre o mínimo que seja de apoio, de ajuda, de alívio para isso? Então, boa pergunta. Hoje, as empresas hoje têm diversos treinamentos, diversas ferramentas para trabalhar quanto a isso, né? Eu digo por experiência própria, hoje a gente consegue ter esse controle através de treinamentos, né? Tanto de treinamentos de liderados, né? Quanto com os seus subordinados, para ter aquela troca, né? Desde do treinamento de comunicação não violenta, que até a doutora Caroline, um abraço à doutora Caroline que está nos assistindo aí também, uma excelente profissional, ela passa esse controle para nós, esse estudo, melhor dizendo, né? Passa esse estudo para nós para nos preparar, né? Para receber também esse tipo de situação. Porque dependendo da forma que tu for chegar nesse... Às vezes a gente não sabe o que a pessoa, que tu falou, a gente não sabe o que tá passando. A gente trabalha ali com 170 colaboradores e a gente não tem como saber o que está acontecendo com todo mundo, mas a gente consegue perceber que algo não tá legal. Então, muitas vezes, a forma que a gente consegue chegar a abordar, né, numa comunicação não violenta, né, chegar a perguntar para esse colaborador, às vezes tu consegue coletar alguma informação que tu pode auxiliar ele, né? E aí, também tem muitas empresas hoje, né, que está investindo, né, nessa comunicação, né, está investindo nesse contato entre o trabalhador, não só para estar ali para trabalhar. Não, muitas empresas tá procurando também o lado humano disso, isso por experiência própria na que eu trabalho. Então, tenta chegar mais próximo do colaborador, um aniversário do colaborador que tu presenteia ele, né? Um nascimento de um filho que tu vai ali e dá uma lembrança para ele. Isso tudo faz diferença dentro do ambiente de trabalho para o colaborador se sentir mais seguro, e né? valorizado. Valorizado, né? exatamente. E procurar as lideranças, né? Às vezes pode ser que ele não me procure, mas ele vai procurar um encarregado dele, um gerente, o RH, né? Ou um próprio RH, né? Então, é um conjunto de frenagem ali, de ferramenta, que um complementa o outro. No momento que a gente tem esse treinamento e tem a forma de abordar a pessoa, porque às vezes tu vai chegar, dependendo da forma que tu for chegar, a pessoa já se arma, já se retrai e não vai, e tu perdeu ali aquele colaborador. Mas não, da forma correta de chegar, da forma, às vezes ele não vai te dizer, mas também pelo menos tu vai estar ali, tu vai mostrar para ele que tu está ali, e isso faz uma grande diferença. Certo. Eu valorizo muito sempre e gosto de dizer que a importância que nós temos, porque nós fomos criados para viver em grupo.
né? A necessidade que isso existe da gente não viver isolado, não viver, dizer assim, eu comigo mesmo, eu me basto, né? Não, a gente precisa sempre do outro, a gente precisa do apoio do outro. Por isso que eu costumo sempre dizer, a gente não nasceu, não caiu do céu, a gente nasceu a partir da relação Sim. de duas pessoas, né? O ser humano é assim. As empresas hoje, elas devem já fazer, mas a importância de se investir para que o colaborador tenha o seu grupo. Que eu não estou falando aqui do grupo do WhatsApp, né? Nós estávamos antes aqui nos bastidores falando dos grupos clandestinos de WhatsApp que às vezes existe, né? Para se falar os assuntos que não quer que os outros saibam. Mas da questão de grupos, ou seja, você faz parte lá do teu grupo do esporte, né, que tu te identifica, tu faz parte do teu grupo. Eu admiro muito em Camaquã os grupos dos ciclistas, por exemplo. São grupos de homens, de mulheres que saem juntos, vão fazer uma atividade física, nesse meio tempo estão podendo conversar, os assuntos pessoais muitas vezes vêm à tona nessas horas, seja o grupo lá da tradição, lá do CTG, seja o grupo da igreja, ou seja, existem inúmeros grupos que devem ser e podem ser incentivados, porque ali, nesses momentos, são as oportunidades para que venham à tona as realidades sociais, psíquicas, né, espirituais que formam o todo do ser humano. Eu acredito nisso, o espiritual, né? Às vezes a pessoa também precisa, né, buscar, né? Se alimentar disso também, disso, né? Né? Precisa, nosso corpo também precisa, né? A gente é uma planta, precisa ser regada. Sempre de novo, né? Meus queridos, o programa está chegando ao final e eu tinha uma lista de coisas ainda aqui que eu queria perguntar para vocês, mas eu quero dar essa oportunidade aí para que alguma coisa que eu não trouxe à tona, mas que eu sei que vocês têm aí nas anotações, até que vocês trouxeram para não esquecer de algumas coisas importantes. Nesses momentos agora, minutinhos finais que nós temos, que cada um de vocês tenha liberdade ainda para deixar o seu recado, sua mensagem, e tragam à tona aí ainda, em alguns segundos, o que eu não perguntei. E é importante dizer. Marcele? Pode falar, Marcelo. Não, eu oriento, né? A orientação procure alguma atividade física, né, que se encaixe, né? Se precisar do meu serviço, trabalho ali na PAI, mas também trabalho com atividades externas, né, como natação, pilates e hidroginástica. Trabalho com grupos de terceira idade, que eu amo, que elas estão me ouvindo agora, né? Um abraço aí para o pessoal. E eu sempre a orientação é essa, né? Tentam viver bem, fazendo atividade, orientando o seu filho, né? Incentivando também o seu amigo a fazer atividade física, porque isso aí vai ter uma longa vida aí, com saúde. Muito obrigado. Gustavo? Primeiramente, agradecer, né, o convite, né, para essa troca tão importante, né, falar em segurança do trabalho. A gente sabe que se a gente ficar falando de segurança do trabalho e atividade física, a gente vai ficar aqui o dia todo, né, e ainda vai faltar conversa. Mas é isso aí, segurança, que eu digo, segurança a gente começa com atitude, né, cuide-se, um ponto, nunca faça, se não se sentir seguro, não faça, chama seu encarregado, chama seu líder, né, converse, porque o mais importante de tudo é a saúde, né, a saúde é uma só, a gente tem que se cuidar, né, tem que ir fazer uma atividade física, não fique ali no sedentarismo, só trabalho, né, procure se exercitar, e também, o que precisar, vou estar sempre aí, né, se alguém quiser trocar alguma ideia, alguma dúvida, vou estar sempre aí aberto, né? Mandar um abraço também pro pessoal lá da THB Móveis, né? Que também vou sair daqui agora, já tenho um treinamento, espaço confinado lá com o pessoal que tá me esperando. Então é corrida a coisa. Mas a gente parando um minutinho, né? Para conversar, falar, trocar essa ideia e que alguém já tenha colhido já uma informação, já valeu de grande importância. Tá bem? Com certeza. Eu vou pedir que vocês deixem aí o contato talvez de rede social lá, de Instagram de vocês, ou no Facebook. É uma das formas que as pessoas às vezes podem encontrar vocês para fazer alguma pergunta, esclarecer alguma coisa. Se quiserem deixar aí um contato. O meu é Marcele Carvalho, né? Quem quiser me chamar para alguma dúvida ou até questão de atividade, alguma lesão aí que possa ser tratada, né? A gente sempre dá um jeito. Sim.
Gustavo, como é que a gente te acha? O meu ali tá Gustavo Fonseca ali, vai aparecer eu ali já, um corredor, né? Começando agora a correr também, né? Agora as atividades tá começando a entrar na febre, a questão da corrida, vamos correr também, tá bom? Então é só o Gustavo Fonseca, pode me chamar ali, pode me seguir no Instagram que eu sigo de volta. Se tiver alguma dúvida, algo pra somar, a gente tá aí sempre pra ajudar. Eu só vou mandar um abraço pra dona Yolanda, né? Que é uma senhora que faz atividade de pilates e, enfim, outras atividades. Um abraço pra dona Yolanda aqui, que é uma aluna querida que eu tenho, que tá me assistindo aqui, mandando um abraço. Tá bom? Coisa boa, coisa boa. Um abraço aí para todos que nos acompanharam. Eu olhei também pelo Facebook, temos aí algumas pessoas nos acompanhando. Forte abraço a todos e que seja um final de semana aí bem especial. Por isso, chegamos ao final do Tua Saúde deste final de semana. Teremos a reprise no dia de amanhã, no domingo pela manhã. Então, quem não assistiu hoje pode assistir amanhã pela manhã ainda. Com o apoio e o patrocínio de Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. E Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. Nós nos despedimos desejando a todos um excelente final de semana. Um abraço a todos.